Chegamos ao nosso último episódio da série A Herança de Kolbe. Hoje, nós conheceremos a atualidade da Milícia da Imaculada, desde o legado de São Maximiliano Kolbe. Esta obra de evangelização se expandiu por todo o mundo e continua a evangelizar milhares de pessoas. Em terras brasileiras, a Milícia da Imaculada cultiva sua semente, floresce e se expande através dos meios de comunicação. Acho que São Maximiliano, como todos os santos, né, ele quis deixar algo dele impresso na humanidade, meio que um DNA dele para a humanidade. E esse DNA, ele começou a descobrir que o que ele precisava deixar mesmo era a presença de Nossa Senhora. Então, quando a gente olha para São Maximiliano Kolbe, a gente percebe que ele deixou um legado não só para quem vive já hoje a consagração à Nossa Senhora, mas para todas as pessoas que ainda vão viver essa consagração, que ainda vão conhecer quem é Jesus Cristo, que ainda vão conhecer Nossa Senhora. Porque o grande foco da missão de São Maximiliano Kolbe, qual era? Atingir o maior número possível de pessoas com a mensagem do Evangelho, por meio da consagração imaculada. Em momento algum ele falou que era falar com quem já era evangelizado, né, que era ficar dentro da igreja, fechado nas portas da igreja. A missão de São Maximiliano sempre foi virada para o mundo, voltada para quem ainda não fazia parte da igreja. Então é um grande legado, né, um presente, uma grande herança que ele deixa para nós que já estamos na igreja, que já iniciamos o nosso caminho, que em algum momento da nossa vida cruzamos com a história da Milícia da Imaculada, mas principalmente para aqueles que ainda vão conhecer quem é Jesus Cristo. A nossa expressão, essa realidade que começou em Santo André, no estado de São Paulo, ela foi intuída pelo Frei Sebastião, que com um grupo de leigos começou a evangelizar de uma forma muito simples, com uma folhinha de sulfite, se encontrando no que o Frei Sebastião sempre nos apresenta, né, numa coelheira sepultada pelo barro. Quer dizer, era um local de criar animais que não estava em boas condições, pelo contrário, estava abandonada e sepultada pela lama. Então a gente começou assim, com um espírito muito franciscano, porque iniciar na pobreza, na simplicidade, né, é bem peculiar das obras de Francisco. E São Maximiliano é um franciscano. Então, com o Frei Sebastião, esse grupo de leigos encontrou um ideal de vida, que nós hoje também encontramos, né? E esse processo, ele começou no ano de 1987. Com o passar dos anos, a Milícia da Imaculada foi encontrando novas formas de evangelizar. Então, aquilo que era uma folhinha de sulfite se transformou numa revista. Hoje nós já temos 3 revistas. Aquilo que era 5 minutos de rádio numa emissora que nem nossa era, só para rezar a consagração à Nossa Senhora, se transformou numa emissora 24 horas voltada para evangelizar. Então, a gente percebe que nas mãos de Deus, a nossa obra tinha 5 pães e 2 peixes, né? Trazendo um pouco a dimensão do Evangelho. E ele multiplicou tudo isso, porque hoje, além das revistas, a gente tem a rádio, a gente tem a TV, a gente tem os veículos na internet, o portal, as redes sociais, tudo para servir ao Evangelho. Então, essa caminhada começou muito simples, com o que a gente diria assim, humanamente, com o nada do ser humano, que nas mãos de Deus se transformou em tudo. Olha, claro que tem que ser um sentimento de gratidão, né? Muita gratidão a Deus, a Nossa Senhora, gratidão aos milites, muita emoção, porque quando você vê que um projeto saiu do papel, quando você vê que uma cidade que não sintonizava a nossa rádio começou a sintonizar, quando você vê que além de uma revista que já tem 26 anos, a gente também tem uma revista só para crianças, que é o Pequeno Milite, uma revista só para os jovens, que é o Jovem Milite, você percebe assim, estamos no caminho certo. Nenhuma conquista da Milícia da Imaculada serve para pessoa alguma assim vai descer. Ninguém pode bater no peito e falar, eu fiz, né? Eu consegui. Tudo da Milícia da Imaculada é para a gente ver como Deus é maravilhoso. Porque se fosse pelos nossos méritos, São Maximiliano falava, né? Existe uma carta dele que ele diz assim para os seus confrades, rezem por mim, para que eu nunca diga não à vontade da Imaculada, porque se fosse por mim eu já teria colocado tudo a perder. Gente, um homem como São Maximiliano falar algo assim, né? A gente fala assim, nossa, ele é um grande santo, nunca que ele colocaria a perder, mas ele tinha ciência da sua pequenez. Então, quando a gente vê todo o tamanho da obra, a gente nunca pode esquecer que nós somos feitos para servir. É uma obra de serviço, não é uma obra de infraestrutura. Milícia da Imaculada não é um prédio, não é um complexo de meios de comunicação.
Milícia da Imaculada é conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Como? Com revistas, com rádio, com internet, mas com testemunho, com vida de oração. Às vezes, no leito de um hospital, uma pessoa que segura firme a medalha milagrosa e reza a consagração, essa pessoa é Milícia da Imaculada. Então, qual é a maior conquista? Como que a gente se sente? Qual é o nosso sentimento? Muita gratidão, porque tudo isso Deus é que fez. O que faz a obra continuar firme e viva é a providência de Deus, porque a gente já passou por muita situação difícil e ela continua em pé e próspera, né? Próspera no sentido de alcançar mais pessoas, alargar os seus braços, né? Então é a graça de Deus, pura e simplesmente. Agora, quando a gente fala de dificuldade, a gente também está falando das cruzes, que são grandes. São Maximiliano vai dizer que não existe um cantinho que não tem uma cruz. Ele tem um escrito que é muito interessante, até engraçadinho o jeito dele falar, né? Não há um cantinho sequer sem cruzes. Um dos nossos maiores desafios hoje é a questão financeira, porque nós somos uma obra sem fins lucrativos, porém uma obra que é sustentada por doações apenas e que deve estar em dia com as suas obrigações legais. Então, por exemplo, quando a gente pede a doação de um colaborador, a gente envia para ele um boleto bancário para ele fazer a doação. Esse boleto tem uma tarifa. E essa tarifa é a mesma que qualquer empresa, qualquer instituição secular que lucra, paga. E nós, que não temos fins lucrativos, temos que pagar uma tarifa no mesmo valor. Quando a gente vai enviar a revista para alguém, nós pagamos a postagem. O valor dessa postagem é tabelado no Brasil inteiro. Então, esses custos da operação, o custo de você manter uma emissora de rádio, a digitalização dos meios de comunicação no Brasil, que começou há alguns anos e segue a todo vapor, ela é um processo extremamente caro. Você migrar uma rádio de AM para FM é um desafio homérico. Muitas emissoras estão abandonando a sua operação, passando a operar somente na internet, por conta do custo da migração. Então, essas dificuldades, essas pequenas cruzes, como São Maximiliano dizia, são desafiadoras, mas não estamos numa lógica humana, estamos numa lógica de Deus, estamos sendo vivenciados todos os dias pela providência de Deus. Então é essa providência que garante o nosso sustento. E quando a gente vê um desafio, o que a gente faz? Arregaça bem as mangas, trabalha bastante, faz aquilo que podemos, né, de qualquer maneira, e confia que Deus também vai agir e que vai conduzir as coisas da melhor forma possível. O Millet é o grande protagonista, ele é assim o patrocinador, né? Ele é, nas mãos de Jesus, aquele fermento que perante o mundo pode ser pouco, mas é suficiente para fermentar a massa toda. Então, o colaborador, ele faz esse trabalho de divulgação da nossa obra, né? Então eu falo assim, ele é a nossa melhor propaganda. Esse colaborador, ele doa efetivamente, né? Ele faz uma oferta no valor que ele pode, todos os meses, para sustentar esse apostolado. E ele é uma pessoa de oração. Então, é uma pessoa que reza, que está conosco todos os dias, né? Que recebe o conteúdo de evangelização que é produzido. Por isso que ele é protagonista, porque ele oferece orações, sacrifícios e ações. Então, na Milícia da Imaculada, ele vive a sua consagração à Nossa Senhora. Por isso que não tem Milícia da Imaculada sem Millet. Né? Não existe essa obra se não for com a ajuda das pessoas, com a participação ativa dessas pessoas que contribuem com a nossa obra. E chegamos ao fim da nossa série A Herança de Kolbe, que é em honra aos 80 anos do martírio do fundador da Milícia da Imaculada, São Maximiliano Kolbe. Antes de terminar, eu te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Ative o sininho e receba na sua timeline todas as novidades da Milícia da Imaculada. Muito obrigado por acompanhar a nossa série A Herança de Kolbe. Um abraço e até mais.